Lucas capítulo 16. Havia um homem rico que tinha um administrador encarregado dos seus bens. Certo dia, chegou até ele a notícia de que o administrador estava desperdiçando o dinheiro do seu senhor. Então o chamou e disse: Que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois você será demitido. O administrador pensou consigo mesmo: E agora? Meu patrão me mandou embora. Não tenho forças para cavar, e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei o que farei para que, quando for demitido, haja quem me receba em sua casa. Então chamou cada um dos que deviam ao seu senhor para conversar. Perguntou ao primeiro: Quanto você deve? Ele respondeu: Devo 800 galões de azeite. Então o administrador lhe disse: Pegue o recibo e depressa mude para 400 galões. E quanto você deve ao meu senhor? Perguntou ao outro. Devo 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Aqui, disse o administrador, pegue o recibo e mude para 800 medidas. O homem rico teve de admirar aquele administrador desonesto por ter agido com tanta astúcia. De fato, os filhos deste mundo são mais astutos em lidar com o mundo do que os filhos da luz. Aqui está a lição: usem as riquezas deste mundo para beneficiar outros e fazer amigos. Assim, quando elas acabarem, eles os receberão num lar eterno. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, mas quem é desonesto nas pequenas coisas também será desonesto nas grandes responsabilidades. E se vocês não são confiáveis com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas do céu? E se não são fiéis com as coisas dos outros, por que seriam confiados com as suas próprias? Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam muito o dinheiro, ouviram tudo isso e zombaram dele. Então ele lhes disse: Vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o coração de vocês. O que o mundo honra é detestável aos olhos de Deus. Até João Batista, a lei de Moisés e as mensagens dos profetas eram os seus guias. Mas agora as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas, e todos querem entrar. Mas isso não significa que a lei tenha perdido a sua força. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que o menor detalhe da lei de Deus ser anulado. Por exemplo, um homem que se divorcia da sua esposa e se casa com outra comete adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Jesus disse: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia todos os dias em luxo. À sua porta estava um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas. Ele desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Finalmente, o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão no banquete celestial. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha misericórdia. Envie Lázaro para molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua. Estou sofrendo nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você teve tudo o que desejou, e Lázaro nada teve. Agora ele está sendo consolado, e você está em tormento. Além disso, existe um grande abismo entre nós. Ninguém pode passar daqui para aí, nem daí para cá. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, ao menos mande Lázaro à casa do meu pai. Pois tenho 5 irmãos. Que ele os alerte para que não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Moisés e os profetas já os advertiram. Seus irmãos podem ler o que eles escreveram. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Mas se alguém for a eles dentre os mortos, eles se arrependerão dos seus pecados e se voltarão para Deus. Mas Abraão disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, não serão convencidos nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Lucas capítulo 17. Um dia Jesus disse aos seus discípulos: Sempre haverá tentações para pecar, mas que tristeza espera aquele que provoca a queda. Seria melhor ser lançado ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que fazer um destes pequeninos tropeçar no pecado. Portanto, vigiem-se. Se outro crente pecar, repreenda-o, e se houver arrependimento, perdoe. Mesmo que essa pessoa o prejudique 7 vezes por dia e cada vez volte arrependida pedindo perdão, você deve perdoar. Os apóstolos disseram ao Senhor: Mostra-nos como aumentar a nossa fé.
O Senhor respondeu: Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: Arranca-te e planta-te no mar, e ela obedeceria. Quando um servo volta do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o seu senhor lhe diz: Venha comer comigo? Não. Ele diz: Prepare a minha refeição, coloque o avental e sirva-me enquanto eu como. Depois você poderá comer. E o senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Claro que não. Da mesma forma, quando vocês obedecerem, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas fizemos o nosso dever. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro? Então Jesus disse ao homem: Levante-se e vá. A sua fé o curou. O reino de Deus não pode ser detectado por sinais visíveis. Vocês não poderão dizer: Aqui está. Ou ali está. Pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse aos seus discípulos: Está chegando o tempo em que vocês desejarão ver o dia em que o Filho do Homem retornará, mas não o verão. As pessoas dirão: Vejam, ali está o Filho do Homem. Ou aqui está. Mas não saiam nem os sigam. Pois assim como o relâmpago brilha e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como nos dias de Noé. Naqueles dias, as pessoas comiam, bebiam, festejavam e se casavam até o momento em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e destruiu todos. E o mundo será como nos dias de Ló. As pessoas seguiam sua vida normal, comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Até a manhã em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre choveram do céu e destruíram todos. Sim, tudo será como sempre até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço não deve descer para pegar nada dentro de casa. E quem estiver no campo não deve voltar para casa. Lembrem-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Se você tentar preservar a sua vida, a perderá, mas se entregar a sua vida, a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada, a outra deixada, 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, a outra deixada. Onde isso acontecerá, Senhor? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: Assim como os abutres se ajuntam onde há um cadáver, assim esses sinais indicarão que o fim está próximo.